É muito importante essa tarefa, porque é necessário esculpir o Cristo dentro de nossas almas, falar dele, viver as suas palavras, pronunciar o seu nome com enlevo e respeito. É necessário esculpir Jesus em nossos corações. Então a gente vai falar sobre é necessário orar sempre e nunca deixar de orar, que está em Lucas 18. E essas palavras de Jesus, nunca deixar de orar, encontram oposição no pensamento da maioria das pessoas, principalmente daquelas que se dizem tão ocupadas que não encontram tempo para orar, ou mesmo para a prática do Evangelho no lar. Não tenho tempo, estou sempre tão atarefado. As pessoas costumam dar essas desculpas: eu tenho que trabalhar. As coisas não caem do céu, não. Tenho família, tenho filhos, Não, se eu ficar orando, as coisas não vão cair do céu para mim, é preciso lutar por elas, Os homens da ciência dirão assim: é preciso buscar soluções para os problemas da humanidade, Se nós ficarmos orando, nada acontecerá. Então, parece até que o cristianismo não é compatível com uma vida normal, humana, Não é compatível com as palavras de Jesus. E todavia, esses que assim falam e pensam são os analfabetos do mundo espiritual. Analfabetos mesmo, Completamente ignorantes do mundo espiritual. Por quê? Porque ignoram completamente o que seja orar. Orar, para a pessoa comum, é repetir certas fórmulas, decor, principalmente aos domingos, numa determinada igreja. E pelo muito repetir, acham que conseguirão mais. Porque como o coração não vai junto na prece, aquela prece repetida continuamente, faz com que a pessoa sinta, pelo cansaço, que orou. No entanto, ela apenas rezou repetidamente, Decor. Então, orar para Jesus, com certeza, não é um ato, mas uma atitude. E será essa atitude interna e permanente que sairá para fora durante o ato de orar. Veja você, é uma atitude contínua, 24 horas por dia. E porque eu tenho aquela atitude, num determinado momento, serei capaz de estar de joelhos ou não e externar aquela atitude interna. Quando a gente não consegue externar essa atitude, é porque ela não está dentro de nós. Então, as pessoas que dizem não consigo orar, não dizem que são pessoas ruins, não. Apenas que elas estão afastadas do pensamento místico. E isso, de uma forma ou de outra, reflete em suas vidas. Porque elas estão afastadas do Cristo em pensamento, estão juntas com outros tipos de pensamento, Então, vamos tentar definir o que seja oração. Oração é uma atitude interna, um modo de ser, uma espécie de vida, saúde, a alegria, o amor, que são estados ou atitudes do ser humano e não apenas atos externos, verniz social. Então vamos ver cada um desses itens. Um modo de ser, um comportamento positivo, espontâneo, amoroso, sempre desarmado perante o seu irmão. Porque a maior parte de nós está sempre armado, sempre alerta. Qualquer coisa nós revidamos, não é assim? Então é estar espontaneamente desarmado perante o mundo, amado de Deus, Então, outra não poderia ser
a sua atitude, porque o próprio Cristo disse: quando orardes, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos. Essa é uma atitude externa, não é? O próprio Cristo diz: em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, era do mundo mesmo, não tinha a ver com Cristo. Mas tu, quando orares, teu cubículo, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. Secretamente, internamente, é uma atitude interna. Ninguém está vendo que a gente orou. Mas que coisa curiosa, todo mundo vai sentir. Quando olhar nos nossos olhos, sentir as nossas vibrações, as ondas eletromagnéticas amorosas que saem de nós, eles vão saber que oramos. Mas aquele que ora, como disse o Cristo, né, nas sinagogas, nas ruas, esse, saindo dali, em qualquer lugar, ninguém vai saber que ele orou, porque aquilo ficou para fora, não faz. Olha que coisa curiosa, não é? Mas muito bem, e Jesus ainda completa: mas antes de você orar, você vai e reconcilia-te com o teu irmão. Quer dizer, perdoa. E o perdão, digamos que é a origem de todos os benefícios da nossa alma. Nós não temos nem ideia da grandeza do perdão ainda. Dizemos ainda que orar é uma espécie de vida. Aquele que mantém essa atitude íntima está conectado com o Pai. Aquele que tem uma atitude de oração está conectado com o Pai. Aliás, estar conectado com o Pai é estar sempre em oração. Então, ele faz jus às palavras de Jesus: e ter a vida e vida em abundância. Mas vida, e não apenas essa vida que alguns de nós temos por alguns momentos, por alguns dias, semanas, por um período, ou às vezes longamente, uma vida que não é viver, que a gente não sabe mais o que faz, mas vida com alegria, né? Saúde, diríamos que orar é saúde. Tantas vezes nós temos repetido que saúde é estar ligado ao equilíbrio da energia cósmica. A energia de Deus perspassa o universo, né? Deus diz a Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A energia de Deus perspassa o universo. Nós completamos: o amor de Deus perspassa o universo. São ondas de amor. Se estivermos conectados com essas ondas, seremos felizes em qualquer circunstância. Diríamos que prece, orar, é alegria. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, para que a minha alegria esteja em vós, e seja perfeita a vossa alegria, e nunca ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Foram as palavras de Jesus nos últimos dias em Jerusalém, antes da subida à cruz. Então, essas palavras: eu vos deixo a minha paz e a minha alegria, tem muito a ver com aquelas outras: aquele que me ama segue os meus mandamentos, porque não é possível mantermos a paz se nós não seguirmos os mandamentos de Jesus. Por exemplo, se nós não perdoarmos, fica muito difícil mantermos a paz. Aliás, fica impossível de mantermos a paz. Se nós não amarmos, é impossível mantermos a paz. Então é só seguindo mesmo a palavra dele, ouvindo a sua palavra. Então, neste caso, é preciso orar sempre, mas no sentido crístico, mantendo uma atitude interna de oração. Dizíamos ainda que orar é amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Esses dois mandamentos encerram toda a lei e os profetas. E é lógico que aquele que busca manter-se ligado às energias, ao equilíbrio divino, necessariamente chegará a amar, porque uma coisa depende da outra. Eu só posso estar ligado se eu amar, não é?
E eu só amo se estiver ligado ao amor de Deus, que é a fonte de tudo. Então, eu tenho que realizar as palavras de Jesus. E esse é o nosso objetivo final. Então, é necessário, diz o Mestre, que criemos em nós essa atmosfera permanente de oração e vivamos nesse ambiente como quem vive em plena luz solar. Atmosfera permanente de oração. Na verdade, isso seria olhar o mundo com amor. Porque quando estamos orando, nós somos amorosos, não é verdade? Se alguém chega até nós, a gente está orando, um filho chega, a gente olha aquele filho e tem vontade de beijá-lo. É uma hora que o coração extroverte amor pela proximidade com os nossos maiores. Então, se eu mantivesse uma atitude, uma atmosfera permanente de oração, seria uma atmosfera permanente de amor, com certeza, não é? Mas veja como nós temos conhecimentos para ir fundo nesses conceitos. Não sabemos, então, que tudo no universo são campos de força. Veja você, o campo de força dessa luz é até onde a claridade alcança. Quando ela termina, a outra vem se encontrar. Não é verdade? Senão acabaria a luz. O campo de força mecânico da minha voz é até onde ela alcança. Chega uma hora que o campo de força termina e ninguém mais vai ouvir a minha voz. E o campo de força da nossa irradiação enquanto espírito é a mesma coisa. É onde as nossas ondas se alcançam. Veja você, nós sabemos por experiência que o amor de uma mãe contém os seus filhos. Então é mais ou menos assim. A mãe sabe quando a criancinha tem sede e ela vai levar a água. Às vezes o pai diz, mas termina de comer, ele não está com sede, impressão sua. Fala, ele tem sede sim. Aí a mãe vai com a chuquinha, a criança está sedenta. Como é que a mãe sente a sede de um filho? Porque o filho está na sua aura. E a nossa aura é pequenininha. Mas a aura de Jesus é tanto amor e é tão grande que dentro dela cabe todo o planeta Terra. E é por isso que ele sabe das nossas necessidades. A de Deus, então, não sabemos que tamanho seja, porque ali estão contidos os universos, com bilhões, bilhões e bilhões de galáxias e outro tanto de mundos. Mas veja você que interessante. Então, a luz solar não impede ninguém de trabalhar. Pelo contrário, favorece o trabalho da saúde, bem-estar, alegria, felicidade, matos, miasmas, não é? Que prejudicam a saúde. Então, a luz da prece é importante para nós e as pessoas conseguem dizer que não tem tempo para orar, como se pudessem viver longe dessa luz. Porque a oração permanente de que fala Jesus é uma espécie de constante luminosidade interior. Façamos essa correlação com o sol. O sol só nos facilita a vida. A oração é uma luminosidade interior. Então, isso envolve os nossos trabalhos, as nossas relações. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer melhor, porque está debaixo do sol da minha luz interior, que eu gero através da oração. Então, onde eu chegar, tudo eu vou envolver numa auréola de paz, de beleza, de poesia. Isso porque gostamos de estar com uma pessoa e não gostamos de estar com outras. Abraçamos outra que nos entregamos naquele abraço. A outra é um abraço assim, parece que tentando se proteger. Por causa das ondas que dali saem. Mas vocês lembram quando a gente estudou o duplo etérico? Aquela espécie de corpo, não é, que está em volta de nós, que nós temos 3 corpos, vocês vão de se lembrar, na codificação, na concepção kardeciana, nós temos o corpo físico de carne e osso, o perispírito, que é uma energia que fica em volta desse, e o espírito, que é apenas uma luz. Mas entre o perispírito e o corpo físico,
que o perispírito Paulo chamou de corpo espiritual. Vocês vão encontrar muito na literatura espírita, corpo espiritual é o perispírito. E entre esse corpo espiritual e o corpo físico há um duplo, que não chega a ser um corpo, porque ele desmancha com a morte, ele se desfaz. E esse corpo, ele é composto, vocês vão se lembrar, de força motora, essa força que me mantém em pé, do magnetismo e eletricidade, que mantém a nossa vida. Se você duvida, vá ao seu médico amanhã, peça para ele medir a sua eletricidade, o seu magnetismo, e ele o fará através de um magnetoencefalograma ou eletrocardiograma. A nossa sexualidade, que é uma força de coesão para manter a espécie, a energia calórica, que são os alimentos, e, por fim, a luminosidade, que é uma força que mantém a vida em nós. Então, essa luminosidade tem origem no campo de força que eu tenho, que todas essas energias compõem o meu campo de força, esse que está em volta de mim, assim como esse campo de força dessa lâmpada. E esse campo de força será positivo ou negativo, dependendo dessa atitude interna que eu mantiver de oração ou de pensamentos negativos, né? Então, veja só, dividimos oração como uma atitude interna. E como definiríamos a palavra atitude? Atitude, ela é composta de atos constante e intensamente repetidos. Cada vez que eu repito atos repetidamente, constantemente e intensamente, eu formo uma atitude, não é? Ah, mas eu tenho uma atitude agressiva. Porque a pessoa só cultiva pensamentos agressivos, não é? Ah, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo. Ou, assim que eu puder, eu vou dizer. E fica cogitando em pequenas vinganças. Então, ela sedimenta uma atitude de vingança, uma atitude negativa. Pessoas que xingam por qualquer coisa. No seu vocabulário estão os xingamentos ou palavras de baixo calão. Ela diz por dizer. Então, ela tem aquele comportamento que repete. Ela fala, a cada frase, ela tem que pôr aquela palavra, não é? E a palavra fica, e ela tem essa atitude negativa. Mas, muito bem. Atitudes positivas, não preciso repetir, que é composto de atos positivos. Você olha para alguém, e aliás eu acho isso muito importante, é cultivar sentimentos de bons votos. Ou dizer mesmo, não é? Na minha mensagem do telefone está, aqui é a casa de fulano de tal, e depois eu digo, muita paz. Porque a qualquer momento é momento da gente dizer muita paz. Se você pode dizer, diga. Se você não pode, pense intensamente. Paz para você. Seja feliz. Porque aí você vai sedimentando atitudes positivas no seu coração. Mas veja você, o nosso subconsciente é composto de atitudes repetidas, dizíamos, né? Os nossos neurônios representam atitudes repetidas. Se eu tenho atitudes de paz, de concórdia, aquela vontade de pacificar, aquele desejo de estar acomodando as coisas, eu vou fortalecendo meus neurônios de paz. Mas se tudo para mim é motivo de discórdia, de vingança, eu vou fortalecer os meus neurônios da discórdia. Ora, a vida é cheia de provas. Toda hora vem situações difíceis, principalmente nesse momento, como diz os entendidos, que todos nós estamos sendo mexidos de uma forma ou de outra. É assalto, sequestro, atitudes, problemas em família, discórdia. Nós estamos sendo mexidos para ver como é que nós nos saímos dessas provas, o quanto nós já aprendemos. Olha a dificuldade de viver com V maiúsculo. Mas vejamos só, quando o nosso subconsciente adquire suficiente volume, dele se irradiam energias rumo à superfície.
certo? Então, quando o fundo do nosso, aqui na parte baixa, posterior do cérebro, vai enchendo de atitudes, aquilo sai, se irradia para fora, positivo ou negativamente. Lembra quando a gente brincava muito numa colocação singela, que o inconsciente maquina? Ele maquina contra o nosso favor, dependendo dos elementos que nós colocamos lá dentro. E tem um problema em família, está naquele almoço de família, e tem um problema numa circunstância qualquer, se temos atitudes negativas lá dentro, quando alguém se desentende ou nos provoca, sai aquilo que está lá dentro do nosso inconsciente. E por quê? Aquilo maquinou contra nós, é um desastre, né? Atrapalha-se a festa toda, porque a gente trouxe lá de dentro que era negativo. Mas se for a positivo, nós teríamos aqueles estados de concórdia, né? De colocar água benta, sanear, e as coisas não saem assim tão mal como pareciam que iriam sair. Mas muito bem, então, de que se compõe o nosso ego? Não é? Porque nós dizíamos que quando o nosso inconsciente está bem cheio, assim, tantas atitudes que nós fomos ali calcando ali, chega um momento que aquilo sobe na direção do ego, que é a nossa personalidade consciente. O ego, eu sou assim, conscientemente, porque quero ser. Aliás, essa ego é a personalidade. E a personalidade é a máscara com a qual eu me mostro ao mundo. Eu mostro o que quero mostrar. A não ser nos momentos, né, de crise, que sai tudo para fora. Mas normalmente mostra com um verniz o que a gente quer mostrar. Esse ego, essa persona, o que a compõe? No nosso atual estágio evolutivo, ela é composta da vaidade e do orgulho, encimados pelo egoísmo. E quando eu guardo lá no inconsciente só atitudes positivas, no caso, atitudes de oração e de amor, aquilo vai saindo e vai transformando esse ego, persona, no eu eterno, que deve ser todo amor, posto que somos a criação de Deus. Mas muito bem, a vaidade então vai se transmutar em humildade, o egoísmo em altruísmo, em amor. E veja só, a nossa necessidade urgente de mudarmos os nossos hábitos, de mudarmos as nossas atitudes, para estarmos nos transmutando, porque senão não sabemos que consequências isso irá nos trazer. E veja você então, qual o processo a seguir? Para formarmos essa atitude permanente, devemos ter hora certa cada dia para buscarmos intensa e apaixonadamente o mundo espiritual. É mergulharmos no mundo espiritual, não é? Buscando a figura de Jesus. Enquanto nós não sentimos o Mestre, que de alguma forma nós vislumbramos as suas energias, nós não conseguimos mergulhar suficientemente na nossa oração. Então essa hora de oração, meditação ou comunhão com Deus é absolutamente indispensável para a saúde do espírito. Dizem os especialistas que a oração é uma função psíquica da alma. Se a alma não tem essa função, ela acaba se atrofiando. Mas é tão verdadeira essa colocação, porque atrofia tem a ver com fraqueza. E é o que nós vamos agora então demonstrar. Ela, nessa hora, nós devemos estar em espírito fixa e intensamente focalizados no mundo espiritual. Esquecer o terra a terra, porque é assim, a nossa prece, a prece da maioria de nós, se limita a pedirmos: Senhor, por favor, me dá isso para tal pessoa, para tal filho meu, isso aí, pedimos, obrigada, Senhor, muito obrigada, e pronto. E não devia ser isso a nossa prece. Isso também, porque devemos sim pedir a paz para nossos filhos, que eles sigam sempre no bom caminho, abençoados repetidamente, abençoados nossos filhos, tirar momentos para abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus, bênçãos e bênçãos e bênçãos para você, para que ele se crie numa atmosfera de amor. Mas essa prece não é pedir. A prece mesmo é aquela de estar em contato com Jesus. De preferência agradecer, ou só a alegria de estar em contato com Ele e desejar a nossa melhora. Porque o Espírito não tem mão, né? O Espírito em si, ele age pela vontade. Então está no livro dos Espíritos. Como é que Deus criou o mundo? E os maiores respondem: pela vontade.
Como é então que eu posso me modificar? Pela vontade. Eu, Espírito eterno, poderoso, criado à imagem de Deus, eu quero melhorar. Eu não quero mais ser tão egoísta. Eu quero estar mais próxima de Jesus. Para tanto, qualquer sacrifício é válido. Se a pessoa tem um vício do álcool, do cigarro, que não consegue deixar, use sua força. Eu quero deixar esse vício, e eu posso, porque eu, Espírito eterno, eu mando, eu sou forte, eu quero deixar. E repetindo isso continuamente, é claro que a vontade do Espírito vai valer. Então, nessa hora de prece, essa centelha divina que nós somos, ela deve brilhar intensamente, não como aquela velazinha ao vento, aquela luzinha bruxuleante que parece que vai apagar, mas outra vez acende. Não é assim que deveria ser a luz que nós somos. Nós temos que ser aquela luz forte, brilhante, que se acende na direção do nosso Mestre, e que depois dali, aquela luz continue iluminando o nosso lar, onde nós fomos chamados a viver com a nossa família, não é? Os mestres orientais, para facilitar essa focalização do mundo espiritual, eles criaram os mantras, não é? Você ficar repetindo palavras positivas. Eu acredito que para nós cristãos nada mais maravilhoso do que repetir as palavras de Jesus, não é? Eu e o Pai somos um, e meditar naquilo. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O Cristo vive em mim. Eu sou a luz do mundo. Para tentar criar em nós essas energias, não é? E essa prática, é claro, que vai elevar a receptividade da nossa alma para o mundo espiritual. Porque, na verdade, nós temos que aumentar essa receptividade. Porque é assim... para que eu tenho que orar? Porque não está escrito lá, Jesus não falou que meu Pai sabe do que eu preciso antes que eu peça? Não, mas é para se pôr em aberto para receber o que está no mundo espiritual. Muito bem, então, terminada a oração meditada, nós voltamos aos afazeres domésticos, mas sem perder o contato com o mundo espiritual. É isso, lembra quando nós estudamos na reunião passada, desejo e vontade? Que é preciso viver sob a vontade do Espírito, que haja shopping, que haja compra, que haja cinema, que haja festa, que haja sexo, mas sob a força do Espírito. É essa a força, que a vivência do mundo espiritual vem conosco e nós realizamos a nossa tarefa debaixo dessa vivência. Como é que se dá isso na prática? O próprio Jesus adiantou, mas vai antes e reconcilia-te com o teu irmão, quer dizer, perdoa. E o perdão traz virtudes sublimes como a humildade. Claro, quem perdoa é humilde. Porque o que não deixa a gente perdoar? É o orgulho. Ai, mas o meu orgulho ferido me feriu muito fundo, não posso perdoar. Então, quem perdoa pratica a humildade, o amor, a fé, porque tem fé no futuro espiritual, a solidariedade, porque ama o seu irmão, ao ponto de esquecer as suas ofensas. Então, enfim, a atitude de oração na prática é vivenciar o Evangelho de Jesus. Mas veja que raciocínio interessante. Saúde é igual integração do indivíduo com Deus, não é? Quando eu estou ligada em Deus, tenho saúde. Doença é uma integração deficiente. Quando a gente não está muito ligado em Deus, começa a vir a doença. Porque, vimos antes, a falta da oração, da vivência do Evangelho atrofia. A atrofia traz enfraquecimento do espírito, como é o espírito que comanda cada célula, vem a doença. Então a doença é, a longo prazo, a falta da oração. E a morte é a falta total de integração com o todo. O corpo se desliga do todo, é claro que aí o espírito deve estar ligado ainda mais intensamente e deixa o corpo, como a borboleta deixa o casulo e sai num voo, mas o corpo desligou-se das energias do alto, aliás, vai para Deus o que era dele e vai para o pó o que era pó. Desligou-se realmente da luz superior. Então, no plano material, essa nossa integração com o todo, isso é, com Deus, é feita de dois modos: pela alimentação
e pela respiração, pela alimentação. Cerca de 3 vezes por dia nós entramos em contato direto com a luz divina, com o universo, mediante a assimilação de novas energias armazenadas nos alimentos. Energia essas que a ciência denominou significativamente de calorias. Eu entro em contato com a energia cósmica através da ingestão de calorias. Nenhuma novidade para nós. Não falamos agora há pouco que o tubo etérico é composto de energia calórica? Muito bem, mas veja que interessante. Caloria vem de calor. E de fato, agora veja só, entrar em contato com Deus através da respiração. Cerca de 15 vezes por minuto, em condições normais, né? Respiração normal, o nosso organismo recebe energias cósmicas por meio da respiração, perfazendo 900 inspirações e expirações por hora, ou seja, 21.600 por dia. O oxigênio inalado é o veículo que nos coloca em contato direto com as energias do universo. Contato esse renovado cerca de 21.600 vezes por dia, mesmo durante o sono. Olha só. Então nós temos condições de entender a importância da respiração e a importância de estarmos em sintonia através da oração. Porque sem esse contato não há saúde e muito menos vida. Mas veja só, olha que coisa interessante. Essa mesma lei do mundo material que alimenta meu corpo, ela vale para o mundo espiritual. Vida e saúde são contato permanente entre a criatura e Deus. Aquilo que no plano material é feito pela alimentação e pela respiração, no plano espiritual é feito por meio da oração permanente ou comunhão com Deus. Veja você que coisa interessante. Aquilo que para o corpo físico eu consigo através da alimentação e a respiração, para o espírito eu só consigo através da oração e das obras, é claro. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que aquele que não ora enfraquece mesmo, aquele que não vive. Mas não é orar, deixamos bem claro essa questão. Não é orar, repetir. É essa atitude permanente de oração que implica em perdoar, em vivenciar isso internamente. Isso fortalece o espírito. E nós temos que lembrar que somos nós que construímos os nossos corpos. O espírito forte construirá corpos fortes, inteligentes. O espírito enfraquecido chega um dia a construir um corpo de autista, tamanha fraqueza em que ele mergulhou. Agora, veja a nossa conclusão. Sem alimentação ou respiração sucumbimos, e sem a orientação, igualmente mergulhamos em estado de inanição. Então, dá para perceber que absurdo seria se uma pessoa que dissesse assim: eu não posso respirar porque eu tenho que trabalhar, tenho outras ocupações. Veja, eu não posso respirar, ela tem que respirar. Então, ela tem que orar para unir essas energias. Então, veja só, importa ainda lembrar que há uma íntima relação entre o corpo e o espírito. Diz o Evangelho: o sangue resgata o espírito e o corpo resgata o homem da matéria. Na palavra de Jesus é: vai e não tornes a pecar. Se nós tivéssemos olhos de ver, nós chegaríamos à seguinte conclusão: um ímã de alta potência atuando sobre o outro de baixa potência potencializa esse mais baixo. E ele pode realizar aquilo que sozinho não seria capaz. Não é assim? É uma lei da física. Se você colocar um ímã mais forte, de potência maior, com um ímã de potência menor, um puxa a potência do outro. Da mesma forma, uma bateria de alta voltagem pode aumentar a voltagem de uma bateria mais baixa.
conferindo-lhe um poder acima do que ela possuía por si mesma. Isso é uma coisa normal para quem tem carro, não é? Olha só que conclusão. Nunca uma bateria mais forte perde energia pelo contato com uma bateria mais fraca. Era o caso de Jesus conosco, não é? Mas sempre o mais domina o menos. O positivo eleva o negativo. E, aliás, de Jesus, que foi o exemplo desses conceitos, foi dito isso. A luz brilha nas trevas e as trevas não a extinguiram. Quando nós chegamos perto de alguém e dizemos que aquela pessoa estava perturbada, deixou-nos perturbados e nervosos, é porque não tínhamos luz e, portanto, apagamos naquele contato. O que nós queremos dizer com isso? Que o poder da oração não está em quem ora, não está em nós, no nosso atual estado evolutivo, mas sim no mundo espiritual com o qual nós nos pomos em contato. Veja a necessidade da oração. Não está em mim. Quando eu oro, eu puxo energias do universo. Quem ora não é a fonte, mas apenas o canal entre os dois mundos. E se o canal estiver limpo, nós trazemos energias. E por isso que se diz que nada é impossível para aquele que tem fé. Então, aí nós teremos aquilo que chama-se de milagre, né? Conseguiu um milagre através do período da oração. O que é um milagre? É a ação do mundo espiritual sobre o mundo material. Mas veja você, dia virá, no decorrer desse terceiro milênio que apenas inicia, que os milagres passarão a fazer parte da nossa vida diária. A gente simplesmente realiza as coisas que precisamos com uma facilidade, sem essa dor, esse nervoso, esse estresse, esse sofrimento de hoje. Realizaremos tudo suavemente, o milagre realizará todos os dias. E de uma forma normal, cotidiana. Porque lembram-se que até o final do século XIX não tínhamos eletricidade. E eletricidade, a energia nuclear, essas coisas que eram misteriosas há um século e pouco atrás, no século passado foram normais, comuns. Então essas energias da oração serão a nossa energia no decorrer do terceiro milênio, quando tivermos evoluído um pouco mais. Mas podemos começar hoje. As palavras de Jesus: eis porque é preciso orar sempre e nunca deixar de orar.